está repleto de casos de observações de objetos voadores não identificados, abduções de pessoas. E no Brasil não é muito diferente, né? Apesar de ser um assunto que não tá muito na moda, a gente tem diversos casos. E assim, aqui a gente vai falar do caso Crixás, que é um caso que não é inédito pra gente. A gente já mencionou ele em um podcast antigaço. Deixa eu até puxar aqui, que nosso queridíssimo pauteiro, o GR Machado, ele fez essa pesquisa pra gente, porque já são 240 programas, então de cabeça eu não vou lembrar, mas nem ferrando, que é o MFC 44. Foi Ufologia Brasileira Parte 1. E lá a gente citou muito en passant, né? E aqui a gente achou que merece um podcast à parte. Né, Rafael? Com certeza. Esse caso, quando o Andrei mandou a pauta, eu falei, Andrei, tem ideia do que seja isso? Depois que eu li, falei, sim, eu tô ligado no procedimento. Procedimento. Bem carioca, né? É. Bem carioca, né? Desce mais uma, meu miliciano, né? Ai, meu Deus do céu. Ira, você que não é carioca, mas registro tem incidência de ufologia, você sabe? Tem registro, no registro tem registro. Ai, meu Deus. Não, de UFO não tem. Lá são lobisomens, fantasmas, aparições, mas não tem UFO. Infelizmente, não sei de história nenhuma. Entendi. Os lobisomens afugentaram os ET. Você já teve muito avistamento? Você já viu alguma coisa, Muca? Não. Cara, agora que você falou, eu nunca cheguei a pesquisar nenhum caso daqui, pra te falar a verdade. Rapaz... Bom lembrar, eu vou fazer o dever de casa. A gente tem que fazer dos casos ufológicos canadenses. Será que existe isso? A gente pode olhar. O Canadá é grande, né? Tem que ter. Ah, tem que ter, né? Ou então, não sei, né? Porque tem essas coisas aí. Tem lugares que as histórias são mais, né? Mais conhecidas e tal. Porque o Brasil, gente, ele tem essa grande faixa territorial, né? Nosso território é extenso. Então, o céu também é extenso pra caramba, né? Então, dá pra ver muita coisa. E, por um acaso, alienígenas têm um preferencial quanto ao interior. Então, hoje a gente vai falar sobre esse caso, que ele foi bem marcante pra ufologia brasileira e mundial, porque aí a gente tá falando de um ataque fulminante e a gente vai comentar mais logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial, prometo coisa bem rapidinho pra você. E eu, meu Deus do céu, parece que eu tô tendo AVC. Gostaria de agradecer você que tá ouvindo aqui agora. Muito obrigado, de verdade, obrigado por você existir. Obrigado por você compartilhar o nosso conteúdo, dar aquele curtir, né? E falando sobre curtir e compartilhar, vai lá nas nossas redes sociais. Facebook, você procura por Mundo Freak. No Twitter, @mundo_freak. Até no Instagram você encontra a gente. Vocês gostaram da minha pronúncia? Eu vou deixar todos os links aí embaixo pra vocês no post desse episódio. A gente pede que você siga nossas redes, porque isso é de extrema importância pra você não apenas receber notícias de primeira mão, saber quando atrasa episódio, saber quando vai ter evento, né? Enfim, todas essas informações. E além do que, a gente sente falta também, né? De você ali interagindo com a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigado você também que é apoiador. Lembrando que caso você goste tanto desse projeto, a ponto de liberar uma pequena porcentagem do seu dia a dia, não é nem um dízimo do teu salário, apenas R$4 por mês, e você se torna um apoiador desse projeto maravilhoso. Em troca, a gente faz as gravações ao vivo, libera a pauta, um monte de coisa bacana pra vocês, dá as notícias antes de todo mundo, você ganha descontos em eventos e em produtos do Mundo Freak e coisas nesse sentido, tá bom, gente? E também, mês que vem a gente vai fazer uns sorteios bem legais para apoiadores, então por que não começar a apoiar também você também? Além, é claro,
você pode ter a chance de participar do Aconteceu Comigo, como também do Contatos Imediatos, o momento de feedback que hoje tem, hein, gente? Lembrando a todos que o Ponto G tá aí e olha, tá na pista pra negócio. A Ira tá mandando super bem. Se você tem um agregador de podcast, se você tá no Spotify, ou simplesmente se você tá na internet, você pode procurar por Ponto G, o podcast que fala sobre mulheres, mas que é para todos os gêneros. E elas estão agora com essa proposta de ter episódios de biografia, episódios de discussão. Tá bem legal. Então também você pode ouvir entrando lá no www.preciosamadalena.com.br, que é a casa lá das meninas, onde acontece de tudo que vocês nem sabem. Vocês vão descobrir sobre as mulheres apagadas da história. Muita coisa legal. E para finalizar os recadinhos, a gente tem aqui um recado super bacana. O Martelo das Feiticeiras, que está agora disponível à venda no ar para você, no site da penumbralivros.com.br. Isso mesmo. Se você não sabe do que eu tô falando, o Martelo das Feiticeiras é um livro da série, é o segundo livro da série, Demônios, Bruxas e Vagantes, que é a série de livros do qual eu escrevo. Olha aí que bacana. Mas aí, beleza. Poxa, Andrei, como é que eu vou saber que é bom? Bem, você pode fazer o seguinte, você pode vir nos reviews, tem lá na Amazon, né? Um monte de lugar você pode ver a resenha aí do pessoal. Você pode confiar no que eu tô falando. Mas pra você que adora esse clima de mistério, adora esse clima de aventura, você vai se apaixonar. Eu imagino que sim, eu espero que sim. E é claro que também conta a história de Rafael Branco, que é aí o protagonista, que não é o Rafael Jacaúna, tá bom, gente? É outra coisa. O pessoal pergunta, fica imaginando que o Rafael dos meus livros não é o Rafael Jacaúna, tá? Só pra deixar bem claro. A história dele começa quando, após conseguir um emprego, ele descobre que o estagiário da empresa é, na verdade, um demônio fugitivo. E a partir daí, eles têm que fazer um pacto para sobreviverem, e você vai entender tudo isso lendo o primeiro livro. E esse segundo livro, esse primeiro livro tem o nome de Calciferum, e o segundo livro, O Martelo das Feiticeiras, aí a pegada já é outra. Eu não posso falar muito porque é um spoiler falar como ele começa, porque é diretamente ligado ao final do primeiro. Mas o que eu posso falar é o seguinte, que o Rafael, ele tá muito bem, pelo menos aparentemente bem, né? Ele tá meio quebradinho, meio chumbrega e tal. Mas aparentemente ele tá bem, tá numa situação que muitas pessoas sonhariam em estar. Só que aí ele é acusado de crimes que ele acredita que não cometeu. Só que ele não é de crimes que, enfim, ele foi pego pela polícia. Ele foi pego por um órgão secreto de regulação da magia no mundo de Calciferum e do Martelo das Feiticeiras, porque esse é o nosso mundo real. Só que tem muita coisa aí que, enfim, demônios, bruxas e vagantes estão por aí andando no mundo, e eu acredito que você vai gostar muito dessa história porque tem tudo a ver. E também esse segundo livro é uma jornada de iniciação do Rafael Branco. Eu só posso falar isso, e eu acredito que vai ser bem show. O primeiro e o segundo livro estarão disponíveis nesse exato momento em que você está escutando esse podcast. Então corre aqui nos links do post para conseguir, ou então você vai lá no site da Penumbra, que deve estar em destaque, tá bom? Então é isso, bora lá falar sobre ufologia, ETs, ET Bilu e crianças esquisitas e... enfim, bora lá. Belas noites, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre ufologia. Meu nome é Andrei Fernandes e estou aqui com um time de peso pra gente comentar entre céticos e believers sobre esse caso que marcou o Brasil. Não é nenhum Varginha, mas que com certeza é bem... O relato em si, ele é bem rico, né? Ele é bem... tá cheio de elementos ali. E vamos aqui entrar aqui no debate. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor Rafael Jacaúna. Olha, esse caso aí é o caso bem carioca, apesar de ter sido no Rio. É tiroteio. Você trocou tudo, Rafael. É em Goiânia, não é no Rio. É isso que eu falei, André. Na verdade é em Goiás. Ah, Goiás? Então eu tô sabendo legal também, gente. É isso aí mesmo. É no estado de Goiás. Goiânia é mais pra frente. Entendi. André, maluco, eu concordei com ele. Eu falei que não é no Rio. É tiroteio, mas não é no Rio. Entendi. Tá bom. Temos aquela também, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, tudo bom, ouvintes? Tudo bom? Apoiadores que estão aqui. E, cara, nossa, Rafael, eu já fiquei imaginando, no sítio, na zona rural, periférica, não é assim esses tiroteios igual do Rio.
Nossa, já fiquei, você falando, nossa, tiroteio. E nessa história, uma das partes que mais me assustaram foi a cena do tiro, né? E aí eu fiquei imaginando agora, cara, se fosse que nem do Rio, a gente não ia se assustar tanto. No Rio, o grau de fatalidade quando tu leva o tiro é maior do que nesse caso aqui, né? Mas vamos pra frente. E temos aqui também nosso correspondente internacional direto de terras canadenses, Muca. E aí, turminha? Tudo bom? Rapaz, a gente vai falar sobre esse caso. Porque o que acontece? Vamos direto pra ele. Vamos falar o que aconteceu. Goiás, Crixás, cidade de Crixás, que fica no Brasil. Olha aí, que coincidência. Terra que nós estamos. Dia 13 de agosto de 1967. Final da década de 60, você tinha um senhor Inácio de Souza. Ele tinha 41 anos na época do ocorrido. Não era mais nenhum molecote. Ele trabalhava como capataz de uma fazenda. Ele era casado com a Maria de Souza e pai de 5 filhos. Ele era simples, não alfabetizado, que trabalhava nessa fazenda, um trabalhador aí padrão, entre tantos outros das nossas cidades aí do Brasil, né? A fazenda se chamava Santa Maria, que ficava nessa cidade, né? Crixás que ganhou, aí o caso ganhou esse nome por causa disso, né? E assim, o proprietário, ele era um rico fazendeiro, industrial, que é o Ibiraci Moraes, que os dois tinham uma relação muito boa, tanto o seu Ibiraci quanto o próprio Inácio, assim, né? O Ibiraci valorizava muito o trabalhador da fazenda por ser um homem honesto, né, que trabalhava bem duro, e inclusive essa relação já tinha de alguns anos, né, o seu Inácio, ele trabalhava na fazenda desde 61, né, e era reconhecido como um exímio atirador. Inclusive existiam até algumas lendas locais que o cara era bom mesmo, o cara conseguia até atirar em pássaro em movimento, assim. Até cimento, o cara era sinistro. É, o cara era bom, né, então fazia aquelas rondas com rifle, né, em volta da propriedade, o que é algo, é uma necessidade básica, né, desse tipo de coisa, né? Lugar sem ninguém, né? Não, e é bem comum, é fazenda, é sítio, tem todos uns cuidados. É natural fazer essa ronda e é natural também o cara que trabalha no mato saber atirar. É até mesmo por causa de animais perigosos ou no sítio você tem uma relação diferente de segurança com os lugares. É bem natural isso. Sim. E o Inácio, ele jamais tinha ouvido falar qualquer coisa quanto a discos voadores, nem nada desse tipo. Histórias de avistamento, ou contato com seres extraterrestres. Ou seja, aparentemente nada poderia ter influenciado alguma possível alucinação ou sonho do seu Inácio, né? Ou que pelo menos é o que a gente vai entrar aqui em debate. Ele morava num pequeno casebre nas dependências da fazenda e algumas dezenas de metros de distância havia uma pequena pista de pouso particular do dono da fazenda. Nessa pista de pouso, o que também muitas vezes é comum, dependendo do tamanho da fazenda, você ter ali uma pequena pista de pouso, não apenas para você fazer viagens rápidas pela região, como também até pela questão de você, do plantio, né? De você fazer ali, né, agrotóxicos, né? Coisas nesse sentido. Então, é algo relativamente comum. E o engraçado era que o Ibiraci, né, que era o dono da fazenda, ele também emprestava essa zona de pouso para militares, essa zona de aviões para militares, porque na região ele era bem conhecido. O Ibiraci, ele não era, sei lá, um cara importante conhecido no Brasil inteiro aí? Ele era presidente de alguma empresa grande? Sim. Tem um lance de que eles falam que ele era ex-presidente do Banco do Brasil, mas na verdade nunca teve ninguém presidindo o Banco do Brasil com esse nome. Eita, rapaz! Ele era um fazendeiro ricaço, pelo que a gente sabe. Entendi. Porque aqui na pauta pode ser aquelas desinformações de pauta também, né? De você ter várias fontes e algumas coisas afirmarem, mas se realmente não houve no registro assim, então é bom a gente ficar de olho. O nome do cara não era Ibiraci? Ibiraci era o apelido da região, né? Vai saber. Não, acho que não. Mas enfim, né? Vamos para as primeiras discordâncias quanto a casos, porque inclusive isso é muito comum em casos ufológicos, porque existe muita desinformação e às vezes até, tipo, informações que se contradizem entre si, né? Chegamos aqui na primeira delas, né? Que esse Ibiraci, ele era meio que famoso na região, ele era bem rico, né? E dizem que ele era, presidente da... Banco do Brasil. Ex-presidente do Banco do Brasil. Então ele já não exercia mais o caso, segundo algumas fontes, né? E, enfim, na tarde de 13 de agosto de 1967, aproximadamente às 4 horas da tarde, Inácio e sua esposa estavam voltando pra casa. O que é até comum, a Ira acho que vai conseguir até falar melhor que eu, que já pra gente situar um contexto aqui, os horários funcionam de maneira diferente no interior, né, Ira? 4 horas aí, provavelmente eu imagino que já chega aí um final de expediente, porque você não tem essa capacidade de ficar tanto tempo à noite por causa da falta de iluminação, muitas vezes. Geralmente o pessoal de fazenda é um pessoal que acorda bem mais cedo, né? Acorda com as galinhas. Acorda com as galinhas. Sim, na zona rural, no sítio, isso é bem comum. Até mesmo cidades pequenas do interior, assim, que são de até 10 mil habitantes também, isso é muito comum. E eu acho que eu não sei
não vou lembrar agora como que o tempo diário lá no estado de Goiás, porque eu sei que alguns estados norte e nordeste, o dia ele se encerra mais cedo também. E isso também influencia quem está trabalhando na zona rural, porque lá vai ser mais intensificado ainda essa diferença. Sim, com certeza, né? Mas essa é a questão. Ele tava voltando com a esposa pra casa, aí de repente ele olha pra cima e ele vê um objeto voador não identificado. E vamos lembrar, sempre que a gente tem um caso de ufologia, é bom a gente fazer um pouco dessa diferenciação. Disco voador é uma maneira, né, vulgar, né, que a gente chama o que seria esse essa folclórica nave alienígena, né? Então a gente já tá colocando o que é. Mas quando a gente fala sobre OVNI, o objeto voador não identificado, a gente não necessariamente vai estar citando que isso é uma nave alienígena. Muitas vezes pode ser alguma questão meteorológica, algum fenômeno físico que a gente não conhece, coisa nesse sentido. Pode ser um avião estrangeiro. Pode ser um balão meteorológico. É, exato. Eu já sou mais direto, era nave alienígena mesmo. Concordo. Mas a questão é que nesse caso em si, era um disco e ele era voador. Porque ele fazia, segundo o seu Inácio, ele era uma baciona. Imagina uma bacia de cabeça pra... Sabe aquela bacia de vó? Aquela bacia que é só metal, que é metalizada, que é grandona e tal, que a criançada toma banho de mangueira. Nossa, isso é muito antigo. E a ilustração dessa história, dessa lenda, não sei como definir ainda isso, parece esta bacia. A ilustração e como eu imaginei, eu até duvidei se realmente era voador aquilo. É igualzinho aquela bacia de vó mesmo. É, né? Toda avó tinha uma bacia dessa, vó, bisavó. Aquela bacia metálica. Tinha uma dessa na casa da minha avó, a gente usava ela pra usar de, tipo, como se fosse um barquinho na piscina. Para vocês voarem. Só que sempre afundava, não tinha jeito, não. É, exatamente. E ele vê essa figura, essa imagem, né? Como é que você reage a isso, né? Vê essa figura que era grande, segundo o próprio Inácio, segundo os relatos, seria algo em torno de 35 metros de diâmetro, o que é grande, né? É algo relativamente grande. É uma senhora bacia. Era uma baciona. Lembra muito, inclusive, aqueles episódios do Chapolin que aparece o disco voador. Parece aquilo ali. Cara, tinha muito medo desses episódios, mas enfim. Vocês ficam chacoteando aí porque o cara só falou que era parecido com o que ele mais viu na cabeça dele. Não, mas sim, mas eu não tô fazendo chacota quanto ao relato do queridíssimo seu Inácio aqui. A questão não é essa. Eu sei que é engraçado, mas poxa. Sim, mas é justamente porque você já se coloca ali no... Qual é a primeira coisa que vê na sua mente? A bacia é aquilo que a gente vê no dia a dia, né? E pro seu Inácio era provavelmente a coisa mais próxima, reconhecível por ele, né? Se você for lembrar do caso Varginha, né? Aquele casal que também morava numa fazenda que tinha feito avistamento alguns poucos dias antes de você ter toda aquela treta com alienígena. Oi, com quem? Não conheço esse caso, não. Ah, Varginha. Tá bom, Rafa. Se eu não me engano, o casal citou algo que parecia um submarino que tava voando pelo céu. Então, quer dizer, a pessoa usa a referência mais próxima pra tentar explicar aquilo, né? Então, muitas vezes pode ser meio engraçado pra gente quando a gente vai imaginar dessa forma, mas muitas vezes, dependendo da referência da pessoa, é aquilo ali, que hoje a gente tem uma puta referência de ficção científica, filmes, né? O audiovisual tá cheio de imagens, de discos voadores, cheios de coisa. Mas, sei lá, às vezes pode ser até uma figura extremamente complexa, cheia de luzes ou coisas que o valha, mas o cara, na limitação do tempo, né? E da região, só conhecia o mais próximo de uma bacia mesmo, né? Bacia é basicamente um prato gigante, né, cara? Sim. Então dá pra ver que pelo menos o que dá pra se acertar é que o formato mais ou menos da coisa, né? O que seria esse objeto. E aí essa é a parada. O Inácio sabia que a pista de pouso era cedida pelo dono da fazenda pros militares, pro uso do exército, e assim, pouso, decolagens, coisas nesse sentido, né? Mas aquele objeto, segundo Inácio, não parecia com nenhum outro tipo de avião que ele havia visto. E o que mais chocou ele... Ele não tava com a esposa? Então, exatamente. Ele tava com a esposa, e aí o que acontece? Essa nave, ela tá próxima do chão, ela tá pousada, ou próximo de estar pousada, e aí o que mais choca o seu Inácio é que ele vê ao longe, próximo desse objeto, 3 crianças brincando. E, faltou um detalhe, as crianças estavam peladas. Ele olha assim e ele vê, cara, as crianças estão peladas do lado de um negócio que eu nunca vi. Então, é meio estranho. Eu acho que... Eu não conhecia essa história. E aí, alguns dias atrás, quando a gente combinou de gravar sobre isso, eu fui ler. Eu comecei naturalmente, tipo, ai, nossa, mais uma história, ai, tal. Aí, de repente, pá!
este momento, esta cena aí. Eu não cheguei a imaginar que as crianças estavam peladas. Eu acho que, tipo, ele não conseguia ver se tava com roupa ou não e poderia parecer que era pelado. Sim, mas essa é a questão. Ele olha mais certinho, ele dá aquela flexionada na vista pra ver de longe, e aí ele vê que não eram crianças, mas criaturas que semelhantes a crianças, só que carequinhas e baixinhas. Ira, ele viu, foram provavelmente alienígenas naquele formato Grey, sabe qual é? Baixinhos, Sei. magrinhos, então ele associou diretamente a crianças, mas ele viu que não era criança. Afinal, o que ele vai fazer depois, ele não faria se fosse uma criança. Isso pra mim foi assustador. Primeiro, o fato de madrugada ter uma bacia gigante numa fazenda e crianças brincando em volta. Não precisaria nem ser ET pra eu, tipo, achar aquilo super bizarro, mó freak. E aí, de repente, você chega perto, vai chegando perto e é uma coisa esquisita, ainda assim parecido com crianças. É muito estranho. O pelado devia ser aqui o típico alienígena que usa colã, né? Sim. Pelado Barbie, né? O Ken, assim. É, exatamente. Tudo liso. Todo lisinho. Caraca, vocês estão entendendo um negócio diferente. Eu entendi 3 crianças e que eram os 3 alienígenas. Não tinha nenhum adulto pelado, não. Não tinha. Mas a gente não chegou a falar que é adulto pelado. Ele tá fazendo uma referência de filmes. Ah, do Ken, do bonequinho? Não, sabe? Tipo assim, quando tem filmes de ETs e eles não têm sexo, sacou? É tudo liso. Você já reparou isso? Tipo, dos sinais. É, então. E aí parece, exatamente. tipo, o corpo da Barbie. Não tem. O do Ken, não tem. Não tem piroquinha. Entendi. Tem que ser homem agora, esse alienígena, machista. Meu Deus do céu, pra onde o Rafael tá indo? Socorro. Vocês estão perdendo tempo com o Rafael. Vamos pra frente. Não, mas, cara, isso é muito interessante porque o próprio Lucas, quando ele tava dando uma olhada na pauta, ele ia estar aqui, mas infelizmente ele tá fazendo um trabalho voluntário no bingo da cidade dele. Isso não é uma piada. Beijo, Luca, pra você. Ele acaba comentando também algo que é muito interessante, né? Exemplos de figuras de você ver alienígenas parecendo crianças, assim, parecendo no sentido de estatura, né? E você ter um pouco daquela desproporcionalidade, cabeção, geralmente, né? Coisas nesse sentido. É bem comum dentro da fauna alienígena de avistamentos por aí, né? O Menino das Estrelas, de Jung-Woo, né? As lendas folclóricas das Crianças das Estrelas, as Star Childs, e por aí vai. Inclusive, até algumas relações mais diferentes, do tipo, tem esses alienígenas pequenininhos e acompanhado dos grandões, né? E eles têm uma mesma relação de hierarquia, não é tipo uma criança e um adulto. É super interessante essa questão, porque, inclusive, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, o filme da década de 80, se eu não me engano, que é do Steven Spielberg, você tem, lá no final, né, que tem toda aquela cena musical lá, você tem também os ETzinhos greyzinhos, né, todos criancinhas ali, levando o pessoal e provavelmente levando o pessoal pra matar eles, né, que o filme ia terminar antes. Mas provavelmente é isso que aconteceria com eles. Que isso, André? Que isso, cara? Eles foram ensinar a galera a tocar piano. Que susto. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês antes da gente seguir. Voltando rapidamente no negócio na bacia, vocês não acham que essa referência dessa bacia, aquilo que ele acha que viu, ou aquilo que ele realmente viu, pra quem acredita, pra ele que acredita, que essa bacia é uma referência de época, foi, tipo, não tem agora. Hoje, se alguém fala que viu um disco voador, foi uma coisa totalmente diferente. Você acha que isso também não podia estar no inconsciente dele, ele ter visto algo assim? Não entendi. Esta bacia, ela é muito antiga. Uhum. E era muito comum naquela época. Estamos falando dos anos 60. Hoje, se uma pessoa disser que ela viu um disco voador, ela vai ver com uma imagem parecida com o que ela acredita que exista hoje. Sim. Será que esta bacia não foi ele que achou que viu isso porque era a referência que ele tinha? Realmente essa bacia apareceu lá ou ele acha que viu isso? Eu entendi. Então, ao invés de ser a referência mais próxima dele, porque era parecido com a bacia, mas aquela coisa se tornou algo mais próximo da referência, seria algo assim? Isso mesmo. Ah, tá. Então, não, beleza. Hoje, algum de nós aqui, sabe, você acha que se a gente supostamente visse qualquer coisa ou imaginasse que visse, a gente ia imaginar essa bacia? Não, a gente ia imaginar uma outra coisa mais próximo daquilo que a gente tem como imagens hoje em dia, sabe? Sim. Não, então beleza. Então, eu já entendi. Eu acho que, inclusive, a gente pode voltar com esse assunto quando a gente for falar um pouco do que a gente acha, porque aí a gente já recai pra aquela coisa, uma experiência quase espiritual, que existe algumas linhas de ufologia que vai recair pra isso mesmo, né? Mas só pra gente não ficar muito preso aqui na nave,
vamos pra frente. Porque o que acontece? O Inácio, ele, após ver que aquelas crianças não eram crianças, mandou: ô esposa, corre pra dentro de casa, tranca a porta e janela. Ao mesmo tempo, ele saca o rifle e mira em uma das criaturas, né? Antecipando qualquer ato violento que pudesse vir desses seres esquisitos, né? E aí, o Inácio dá um tirambaço na cabeça de um deles, cara. Eu acho que é um dos únicos, assim, não sei se é o único, mas é um dos poucos relatos que eu vejo, assim, que você tem um atentado direto contra, né, os seres. Até, tipo assim, eu sei de relatos de caças que perseguem e abrem fogo contra os discos, né? Contra naves em si, né? O UFOs, o que seja. Tem um relato, André, se eu não me engano agora eu não vou lembrar se é na Argentina ou no Brasil, mas tem um que o cara, ele faz até tocar pros alienígenas. Depois eu dou uma procurada nessa aí. Eu tô ligado, é o Bilu. Não. O cara ele vê o alienígena e ele vai lá, enfim, não é esse caso, mas o cara tocar e dá tiro nos alienígenas nesse outro caso, enfim. O cara mete chumbo grosso, né? Mas o Inácio foi bem exagerado, né? Ele viu três que inicialmente ele achou que eram crianças peladas e parece que ele ficou meio puto porque as crianças estavam peladas e a esposa estava perto. Depois ele percebeu que eram, sei lá, 3 mini adultos carecas e já saiu metendo bala. Eu faria a mesma coisa. Eu já teria corrido faz tempo. Isso pra mim foi um absurdo. Eu achei meio demais também. No momento que eu vi aquilo de longe, uma bacia estranha e algo que fosse parecendo criança, já é muito freak. Então, tipo, chegar perto... Tá certo que o cara atirava bem, ele já tava acostumado a andar no mato, mas ainda assim... Mas aí que tá, ele nem chegou tão perto. Ele atirou de uma distância de 60 metros. O cara é bom de mira, ele não chegou perto não, pô. Tá longe. Caralho, realmente, hein? Pois é, ele foi daquela que, tipo assim, atira primeiro e pergunta depois. É muito longe, 60. 60 metros é bastante coisa. Mas ele tava de rifle, pô. Dá muito tempo de correr, ainda mais que são pessoas pequenas, perna curta, corre mais devagar. Ai, meu Deus, que bom que não saiu nenhuma piada com anão até agora. Mas não, é assim, eu acho também uma reação exagerada, a priori, né? Porque são seres que até esse momento não ofereceram qualquer tipo de agressividade. Mas vamos tentar entrar na cabeça desse cara. Quando ele fala, tipo, confundindo com criança, é porque tava longe. Vai que o maluco, tipo, dá aquele... Ele vai chegando, cara, que porra é essa? E quando vê, é uma parada completamente, como o próprio nome diz, alienígena, de ponto dele se assustar, que ele mandou a esposa correr. Olha, eu não sou muita referência, mas aqui, né? Meu quintal é relativamente grande. Não é uma fazenda, mas aí no fundo da casa deve ter aí uns 15 metros de terreno e tal. Se eu tô no meu quintal, no meio das árvores, eu vejo 3 criaturas de, sei lá, 1,5 metro e eu identifico que não são crianças e eu, por algum acaso, tiver arma, na moral, eu dou um teco, maluco. Não tem outra. Dou um teco e corro. Porra, tá louco, vou ficar ali. Oi, tudo bem? E se eu ver que é alienígena, não, é tudo bem. Se eu ver que é alienígena, um demônio, aí eu, tá, agora se eu não identificar o que é tiro e correria. Calma aí, deixa eu ver. Se for um alienígena, você não atira. Não, eu vou parolar. Tá, e se for uma criança, você também não atira. Deus me livre, atirar em criança, não. Tá, então qual é essa lacuna? Ela tá muito bizarra, porque eu não tô conseguindo entender. Tem que ser algo entre uma criança e um alienígena. O que seria pra você atirar? Se não for alienígena, se não for um demônio nem uma criança de fuzil, eu não tenho por que atirar. Mas se for uma coisa estranha isso, e eu vou ficar com medo, e quando a gente fica com medo, a gente faz reações esquisitas, como dar tiro nos alvos, entendeu? Eu acho atirar uma solução muito exagerada pra qualquer coisa. É que a gente não tá acostumado em ver locais deflagrados e nem andar armado. O cara tá andando armado naquele local ali, provavelmente ele já deu tiro em coisas bem maiores que a criança. E eu acho que também, eu também não sou a favor e nem acho que eu iria fazer isso. À primeira vista eu já ia sair correndo, mas também o susto, né? Tipo, foi pesado, mas eu acho que o susto do cara também foi foda. Porra, deve ter se cagado todo. Com certeza. Eu tomaria um susto. Dos grandes. Mas essa é a questão, gente. Porque é o seguinte, você não dá tiro em alienígena. Porque, com toda certeza, o alienígena tem uma arma e um trabuco muito maior que você. E nem foi o que aconteceu nesse caso. Se ele tiver morto, ele não vai conseguir revidar, André. Mas eram 3. Então, essa é a parada. O erro dele foi ter dado um tiro só. Não, então. O negócio é que não deu tempo nem dele fazer mais nada. Ele atirou e na mesma hora ele já tomou um contra-ataque. Exato, né? Porque nesse momento, o que seria a nave, né? O que seria esse objeto, um feixe de luz esverdeada saiu do objeto e atingiu o peito do capataz, assim, pelo lado esquerdo. Na hora, assim, que ele fez. Então, foi do tipo,
Então toma. E ao observar tudo que tinha acontecido ali, a Maria de Souza, que é a esposa do seu Inácio, retorna correndo pra socorrer seu marido, que estava atordoado pelo choque do feixe de luz, ele ficou no chão, e ambos então observaram que os 2 tripulantes remanescentes carregaram o terceiro, que estava na cabeça, pra dentro do objeto nessa pista de pouso, né? Então foi quando o OVNI decolou verticalmente em alta velocidade, emitindo um som semelhante ao que eles citaram como um enxame de abelhas. O que pra mim pode ser algo parecido com um som de motor. O que vocês acham? Olha, pode ser. Quando um bicho voa muito perto do ouvido, tu acha que até tem um helicóptero ali? Pode ser qualquer coisa. É o mais provável que fosse realmente algum tipo de motor. O problema é você relacionar motor de combustão a um rádio escovador, né? Eu não consigo relacionar isso. Eu não consigo pensar como que seria essa tecnologia do disco voador voar. E da mesma forma que eu acho que a referência da bacia está no consciente, eu acho que esse barulho de motor, o que a gente tem em terra, também é uma referência pra gente imaginar isso e criar isso. Pode ser. Foi o mais próximo que ele conseguiu descrever, né? Pode não ter nada a ver com motor, né? A gente só tá aqui especulando, mas realmente. Acho que deve ter sido algum som de, sei lá, algo eletromagnético e com reação ali, ele sentiu, ouviu esse som diferentão e falou, caraca, parecia um monte de abelha. Eu nunca vi ninguém associar um barulho de motor de carro com um monte de abelha. Não, porque motor de carro é combustão. Exato. Mas você provavelmente já ouviu gente relacionar, por exemplo, caixa de som ruim com caixa de abelha. Por exemplo, você tá escutando uma música em algum lugar e fala, nossa, esse som tá parecendo uma caixa de abelha. Fica aquele... Pois é. Foi provavelmente o que ele mais próximo que ele tinha. Pode ser. Nos próximos dias, o Inácio ele acabou passando doente, febre, náuseas, formigamento, dores, principalmente na região onde a luz teria impactado ele, né? O feixe. E ao saber do retorno do dono da fazenda, que o dono da fazenda tinha viajado e tal, ele chega e a Maria, que é a esposa do Inácio, que ficou cuidando dele durante os 3 dias seguintes após o ataque, foi esperar Ibiraci na pista de pouso, né? E aí, ao informar ao fazendeiro que havia ocorrido, o Ibiraci foi imediatamente visitar o capataz para entender o que tinha acontecido, né? Lá no casebre, ele disse pro Ibiraci que havia matado um homem, pois eles eram estranhos e temia que fizesse de algo ruim para sua família. Inácio narrou detalhadamente o ocorrido pro seu patrão, que utilizando de sua influência após ser completamente esclarecido sobre o caso, contatou o grupo gaúcho de investigação de objetos aéreos não identificados, que é o GIOANI, GGIOANI, presidido na época pelo ufólogo Felipe Machado Carrion, para ajudar a investigar o ocorrido. Que também, tipo assim, esse Felipe Machado, ele até merece umas outras menções, que ele é ligado também a alguns outros casos, obviamente, né, já que ele era ufólogo na época, então provavelmente ele sabia de mais casos do que esse, mas ele que foi contatado, né. O Ibiraci já tinha esclarecimento sobre alguns casos, já conhecia, ele gostava um pouco do assunto, mas decidiu que seria melhor não falar nada pro casal, né, pois o casal do capataz e a esposa, né? Pois eles acreditavam que os seres fossem pessoas estranhas, na verdade, vindas da cidade de São Paulo. E, cara, o pessoal não gosta de paulista mesmo, hein? Caraca! Esse povo da cidade grande. Matamos o paulista. Os caras marcaram, sabe aquela rave ao som do Globo Rural? Os caras marcaram ali com o carro estranho deles ali, tava todo mundo dançando pelado. É isso aí, rapaz. Tem que abrir fogo mesmo. E aí, enfim, né? O Ibiraci não queria preocupar o casal, né? Porque, enfim, era talvez possa ser muita coisa pra cabeça deles. Então ele resolveu investigar por conta própria, né? Ele visitou o local do ocorrido, mas ele acabou não encontrando marca, nem evidência, nem sangue da vítima, nem de Inácio. O que era estranho, pois o Inácio, além de ser uma pessoa honesta, era um exímio atirador e jamais erraria um tiro na distância que disse, né? Então ele acreditou muito no capataz, o que tinha acontecido. Tanto é que ele contou que ele atirou na cabeça de um dos seres e os outros 2 carregaram o corpo imóvel pra dentro da nave logo depois, né? Sim, então, assim, sim. Ele falou, eu acertei. Exato. Fora que ali também, né, terreno de fazenda, depois de 3 dias pode ter acontecido muita coisa e as marcas no chão iriam sumir eventualmente. Ainda mais do sangue. Mas era na pista de pouso, né? Então a gente não sabe se é... Mas é pista de pouso de fazenda. Geralmente é terra, né? Quem disse que ela é asfaltada? Mas depende, tipo, é pista de pouso de fazenda, mas qual é a frequência, sabe? Não é tipo um aeroporto que de 3 em 3 horas tem voo, né? Sei lá, o cara tá viajando também, eu não sei, tipo...
Não, a gente tá falando no sentido da pista de pouso, porque a primeiro momento, quando fala pista de pouso, você possa entender que é asfaltado. Ah, tá. Pavimentado. Mas a pista de pouso também pode ser de terra batida, entendeu? Mas se por acaso são apenas 3 dias e aconteceu e ninguém mexeu naquilo, nem nada pousou e tal, deveria ficar alguma marca pelo menos, né? Mas a questão é que, com o quadro de saúde do Inácio se agravando, o Ibiraci resolveu levá-lo pra Goiânia pra fazer alguns exames, né? Pedindo pro capataz que ficasse em silêncio sobre o ocorrido e tal, pra ele ver. Ele tava tateando ali o Ibiraci, ele não sabia exatamente o que fazer, mas ele sabia que é o tipo de coisa que não pode ficar falando muito, né? E durante os exames, o médico acabou verificando a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro no lado esquerdo do tronco, quase até o ombro. Pra queimadura, o médico acabou tratando ele com anestésico e coisa nesse sentido. E quanto aos outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originado de alguma erva daninha, algo que supôs que o Inácio teria comido ou algo nesse sentido, né? Porque são sintomas, né? Que eles não são sintomas muito loucos, né? Eles são sintomas comuns de, sei lá, uma febre, um mal-estar, né? Coisas nesse sentido que outras coisas causam. Eu achei interessante essa marca, porque apesar de ser grande, né? Porque parece que foi usado muita energia, a marca de queimadura se assemelha um pouco com aquelas da Operação Prato. Chupa-chupa. Os pontinhos, né? Isso, os 3 pontinhos e uma marca vermelha em volta dos 3 pontinhos. Outra coisa é que os sintomas que ele estava sentindo lembra mais ou menos sintoma de contato com algum tipo de radiação. Muito legal vocês citarem isso. Quando eu estava estudando, eu achei certa semelhança, mas eu fiquei na dúvida se era eu que também estava começando a achar alguma coisa. E essa rapidez dessa... Da resposta ao tiro? Isso, então, exatamente dessa resposta radiativa, a mesma coisa de casos que a gente já ouviu falar de acidentes aqui na Terra mesmo, essa rapidez e é como se o câncer já aparecesse avançado. Não é uma pessoa que fica doente assim naturalmente, inicia, vai crescendo e vai desenvolvendo. Quando você tem esse contato com a radiação, parece que em 2 dias já estava ali há muito tempo. É um negócio bizarro também como funciona isso. Que é sempre também, geralmente, toda vez que eles falam que quando algum, sei lá, o disco voador ou qualquer coisa que seja, emana algum tipo de, sei lá, de retaliação ou de resposta, é sempre alguma coisa relacionada com feixe de luz, né? Não é nunca, sei lá, uma bala, um projétil, é sempre alguma coisa de luz. E tem uma outra coisa também, quando ele fala do tiro, né, que ele fala que ele acertou, e categoricamente ele falou que ele acertou, mas e depois ninguém encontrou nada, né? Não, foram lá pra ver se tinha sangue. Não dá pra saber se teria sangue ou não, porque estamos falando de algo que não é da Terra, que a gente não conhece. O sangue, novamente, é uma referência daquilo que a gente acha que outro ser terá, mas não vai ter. E do tiro também, será que ele também pode achar que realmente matou ou não? Né? A gente também não sabe. Ele não foi lá conferir, né? E além de não conferir, porque ele tava longe pra caramba, tava tudo escuro, ele atirou, ele pode ter visto alguma coisa caindo, realmente o ET pode ter sido atingido por alguma coisa, mas o que garante que ele realmente morreu? O que garante que aquilo que a gente acha que a cabeça era a cabeça e tem o cérebro iria morrer, sabe? Sim. Ira, e pelas minhas ideias, assim, que eu já até falei em algum programa, esse tipo de modelo dos aliens, né, isso é uma roupa, não é a pele deles. Então, provavelmente, por essa minha ideia, aquela cabeça seria um capacete, ele poderia ter acertado, de fato, derrubou, mas não feriu, de fato, com sangue, não fragmentou a cabeça do alvo, derrubou, atordou, e os amigos dele foram lá e tiraram ele, não deixando nenhum vestígio. Carregaram ele pra dentro. Beleza, eu concordo com isso, porque assim, apesar de ser, realmente não é um projétil, mas provavelmente esse dispositivo pode nem ser, se a gente estiver realmente levando em conta que é uma malave alienígena, e esse foi algum tipo de sistema de defesa, de contra-ataque, coisa nesse sentido, claramente pra mim é algo a se atordoar, não tentaram matar o cara, porque enfim, se o cara tá abrindo fogo, beleza, vou causar um câncer nesse cara que tá abrindo fogo contra mim, o cara vai morrer daqui a 2 dias, não vai morrer no momento, né, ele não vai parar de atirar, sei lá, mas ele ficou meio atordoado, né, eu acho que é mais pra esse sentido. Mas no caso da arma do ET, ela tava querendo tirar o cara de combate. Sim. Ele morrer depois de uma semana, um mês, é efeito colateral, não é problema deles. Sim. É como eu falei, tipo assim, não era pra algo pra matar imediatamente, né? Era só realmente pra... Não era não. Era só pra tirar ele de lá. Mas essa é a questão, né? E aí o que acontece? Aí o exame do médico, ele falou, cara, tá esquisito isso aqui, aparentemente tá tudo normal, as causas são exatamente essas. Aí o Ibiraci chegou, seu médico, doutor, vem cá, deixa eu contar uma parada aqui. Aí o Ibiraci contou pro médico o que tinha acontecido. De fato,
fato, né? O que tava no relato. Ele diz que o médico abriu o olho, ele fez uma série de perguntas pro Inácio, né? Que tava lá doentado, e perguntando se ele já tinha visto algo assim e tal. E o que aconteceu? Resumo da ópera. Ele ficou mais 4 dias internado e o médico liberou. E falou o seguinte, deu 2 batidinhas nas costas e falou, parabéns, você está com leucemia, você tem 2 meses de vida. Foi isso que o médico falou pra ele. E, cara, e que, assim, era uma leucemia, segundo o médico, ele teria afirmado que seria uma leucemia em um estágio bem avançado, né? Por isso que ele morreria muito em breve, né? Ele indicou que o Inácio voltasse pra casa, descansasse, esquecesse de tudo e, enfim, aproveitasse o restante da vida, né? E, assim, o Ibiraci também, com nome e reputação a preservar, também não deu muita continuidade às suas próximas investigações, né? Já nos dias que se seguiram, houve uma constante degradação do estado de saúde do Inácio. Ele apresentou em todo o seu corpo manchas pela pele de cor branca amarelada, do tamanho de uma unha, né, essas manchas, ao mesmo tempo em que sentia dores terríveis por todo o corpo. Em seus últimos dias, o Inácio, em meio à agonia das dores, recomendou que sua esposa queimasse o colchão, a cama, seus pertences, depois que ele se fosse. E ele falece dia 11 de outubro de 1967, quase 2 meses após o contato com essas estranhas criaturas. Rapaz, e aí? Não mexe com os ET, não. Dá ruim. Uma coisa interessante é o seguinte, geralmente os relatos não dizem que os ETs nos atacam efetivamente no sentido de nos matar, né? Pelo menos, ou quem relata, ou as pessoas que não relatam isso porque elas morrem, né? Por isso que não relatam. Mas eles estão aqui visitando ou pesquisando, enfim, mas também estão aqui para se defender. Se atacar, ele vai te atacar. Então cuidado, que ET não tá aqui para fazer caridade. Não, ele atirou, coitado, ele é burro, ele não tem perdão. Não tem isso não. Atirou, os caras atiram de volta. Ok, Rio de Janeiro. Mas assim, vamos lá, né? Esse é um caso, né, que se realmente tudo aconteceu da maneira como é dito, né? Porque tem muita... Gente, a gente tem que ser sincero com o nosso ouvinte, porque assim, eu acho que a gente vai ter mais de 240 episódios, acho que o mínimo que o ouvinte merece é que a gente não sensacionalize um caso. Então, às vezes, até sendo um pouco chato e sem graça, tem muito caso de ufologia que, assim, nessa ânsia do ufólogo de ter um relato, assim, que seja relevante, e por gostar muito de ficção científica e querer muito que aquilo seja verdade, muitas vezes você pode pegar um pequeno relato e às vezes transformar ele em algo maior. Ou pegar pequenas evidências e afirmar que não, é aquilo mesmo. Tipo assim, às vezes é uma evidência, sei lá, o cara morreu 2 meses depois. Às vezes o cara não morreu nem disso. O cara teve doente, sei lá, década de 60, sei lá, as pessoas morriam. E é isso aí. E provavelmente no interior, o cara não devia ter de uma boa qualidade de vida, principalmente lidando com fazenda, um trabalho um pouco mais duro, né, de sol a sol às vezes, né, enfim, por exemplo, né. Mas a narrativa toda é construída como se fosse um efeito relacionado àquele caso. E às vezes pode não ter sido uma nave, pode ter sido uma outra... Enfim, então só pra deixar bem claro que a gente tá tentando... Beleza, vamos tentar dar o nosso senso de extrapolação pra gente brincar e funcionar como um caso real, mas também pode não ser nada disso também, né? Às vezes é só pela narrativa do caso. Então, os meus questionamentos é mais ou menos isso. Eu não tenho opinião formada sobre isso, sobre este caso, nem outros até de UFO. Eu tenho algumas dúvidas porque eu acho algumas coisas estranhas, por exemplo, essa situação dele, a doença aparecer desta forma, que nenhuma radiação, porque realmente se não aconteceu nada ali com ETs, mas alguma coisa naquela região o atingiu com uma radiação, e como ele foi tratado na saúde. Entendo perfeitamente interior, zona rural, eu sou de uma região assim, eu sei como é complicado, como a gente conseguiu alguma coisa, mas um caso muito estranho assim, não ia passar batido, sabe? Se ele fosse em qualquer lugar de saúde, não ia ser tão assim. Tá certo que estamos falando nos anos 60, há muito tempo, era mais difícil ainda. Só que, tipo, isso desperta uma curiosidade. Então, os meus questionamentos é sentindo falta disso, não é desrespeitando, mas é respeitando mais ainda. E eu fico mais curiosa em saber essas outras coisas. E principalmente esse limiar do que realmente é um relato e do que realmente ele projetou. Mas por exemplo, nesse caso, ele morreu de leucemia e tudo isso aconteceu, ele morreu um pouco menos de 2 meses depois do acontecido. Se ele tivesse isso antes, ele já estaria sentindo
algum sintoma da doença antes. Foi muito do nada, logo depois do que aconteceu. Temos também outra coisa. Temos 2 testemunhas. Sim. Tem a esposa. É verdade, bem lembrado. Exatamente. Se bem que, vamos lá, né? Se bem que vamos tentar... A mulher correu pra dentro de casa, né? Mas ela chegou a ver. Não, sim, tudo bem. Sim, a cena das crianças, logo que eles acharam que a criança, ela chegou junto. Mas ela via pela janela, Ela tava mais longe, mas ela viu. Não, os dois estavam andando juntos quando eles viram a suposta bacia e os 3 mini seres. Ele mandou ela correr pra casa e trancar a porta, a janela e etc. Depois que uma das criaturas apontou o dedo pra eles. Sim. Ou seja, ela chegou a ver antes deles verem eles também. Sim, exatamente. Mas o que é interessante aqui é que, por exemplo, a Ira mencionou essa questão a pessoa ver o que está referenciado. Existe muito essa discussão dentro da ufologia, que também é uma discussão que não é nova aqui no Mundo Freak, em que muitos dos argumentos céticos quanto à veracidade desses relatos, um dos grandes argumentos se refere a esse fato de que, beleza, cada época é uma estética diferente, é um alien diferente, é uma tecnologia diferente, né? Então, sei lá, na década de 60, você tem um relato de um disco voador em formato de bacia que solta um laser, é bem década de 60. É o mesmo esquema dos Flying Saucers, que é basicamente a primeira definição que existiu, que seriam pratos. Sim. Mas ele falou laser ou ele falou uma luz que acertou ele? Uma luz, mas sei lá, tipo, eu tô colocando laser assim no imaginário popular, né? Aquele, por exemplo... Não. Não é o Dia Depois da Manhã. Qual é aquele do Keanu Reeves, que teve o remake, que tinha um robozão? Guerra dos Mundos. Não é Guerra dos Mundos, não. Não. O Dia Depois de Amanhã. Não. O Dia Depois da Manhã não é do gelo lá, do... Dia que a Terra parou. Dia que a Terra parou. Isso, é verdade. Obrigada, Rafael. É aquela estética ali, principalmente o primeiro, né? Que é aquela coisa tem um robôzão gigante que a gente não comenta, mas é tipo assim, todo mundo morre por causa de um fecho de laser, porque, tipo assim, o que era o mais avançado de tecnologia pra época? Provavelmente eram estudos militares relacionados ao laser, né? Uma luz super concentrada que queimava, né? E aí, tipo assim, se extrapola pra caramba pra você ver, poxa, se uma nave super avançada, que tecnologia eles usariam? Não seriam balas, né? Bala seria muito primitivo pra algo assim. Então seriam lasers, né? Que também é meio uma maluquice, porque você tá usando o laser como um projétil, né? Não, André, calma aí, André. O relato diz luz. Quando fala luz, a meu ver, parece muito mais como se fosse uma luz de uma espécie de lanterna. Então... do que uma caneta laser, tá entendendo? Não. Claro que não. Sim, senhor. Se a luz tem um efeito prejudicial pra pessoa, é porque precisa de tanta energia necessária aquilo, que é mais fácil você dar um tiro na pessoa. Andrei, a gente tá falando do relato do camarada, não tá falando do efeito. Ele relatou que era uma luz. Não, tudo bem. Ele relatou um feixe de luz esverdeado. Não, sim, eu entendi. Pra ele era. Se você leva a entender que é uma luz concentrada em ponto pequeno, que é basicamente o que a gente tem hoje como laser. É que pra estética da época faz sentido por causa da brincadeira toda. Mas se a gente colocar fisicamente, de uma maneira lógica, não faz sentido você dar um tiro de laser em uma pessoa. Porque é tanto, tipo assim, pra você queimar uma pessoa com um fecho tão concentrado de luz, isso é tanta energia gasta que é muito mais fácil você pegar um estilingue e dar na cabeça da pessoa. Ou então, por exemplo, um pulso de radiação, você não tem luz envolvida no processo. Você não precisa ter luz. Você manda uma parada que tu nem vê. É tipo, sei lá, tu tá tirando um raio-x da pessoa. Ou é como se fosse um tiro. Tava escuro, ele viu um clarão e ele sentiu dor. Aí ele tomou um tiro. Não, mas aí ele provavelmente ele teria relatado como um clarão e não um feixe de luz, e era esverdeado. Mas a luz quer dizer que a nave acendeu o farol pra mirar nele. Acendeu o pisca-alerta, né? Nossa. Falou, cara, tá ele ali. Aí ele viu a luz e depois acertaram ele. São duas coisas diferentes. Não, calma aí. Mas assim, eu entendi o que o Rafael tá querendo falar. Vamos levar em conta que talvez esse relato esteja bem florido por causa da relação com ufologia aqui, com ufólogos, que tá colocando a cabeça da época ali, raio laser. Mas pode ter sido isso, o cara falou. A gente não tem um relato, um testemunho oficial do tipo uma gravação do cara ou uma carta de próprio punho do cara descrevendo. É o que foi contado depois. Então esse contado depois pode ter aumentado. O cara pode ter visto um clarão, por exemplo, e a pessoa que foi escrever sobre
nesse caso, interpretou aquilo como a maneira como ela queria ver um disco voador, que era soltando um raio laser. Não, mas pera aí. Se fosse um clarão de luz, teria acertado o corpo inteiro dele, não só um círculo de mais ou menos 15 centímetros no ombro dele. Tá. Então pensa só, ele provavelmente teria feito a descrição disso como se fosse um flash de luz ou um clarão, e não um feixe de luz. Vamos supor, parecia uma câmera fotográfica usando flash, por exemplo. Ou parecia o farol de um carro piscando. Faz sentido você conseguir entender, de acordo com o relato dele e pelas palavras do ufólogo, provavelmente, que o feixe de luz, que você consegue perfeitamente entender que é basicamente um raio laser, no caso. Eu acho que o clarão de luz seria um clarão de luz que iluminou todo lugar. Sim, entendi. Mas de qualquer forma é muito mais barato levar luz e dar tiro nas pessoas do que levar uma munição para ficar dando tiro em outros planetas, como o nosso ouvinte comentou aí, ó. Munição pesa, luz o cara capta de outro lugar e repõe na energia da nave. É melhor. Luz repõe. Como é que luz repõe, Rafael? Me explica como é que funciona. Energia, cara, tu tá falando aí, ó, repõe. É só a energia gasta pra disparar o laser, ele pode repor de outras formas. Gastar uma munição, você tem que gastar literalmente a munição. É um gasto de você ter que levar contigo, tem que guardar na nave. É outros processos. E isso a gente julgando novamente com o nosso olhar de humano, como as coisas são pra nós aqui, né? Sim, exato. Uhum. Eu não tenho outra referência além da humana. Esse é o problema, né? É que eu não imaginaria exatamente um tiro, entendeu? Igual o Rafael tá citando. Sim. Não, realmente, tipo, é um caso que, assim, ele é um caso super simples, ele é super curto, né? Você tem ação, reação, e o cara morre 2 meses depois, e você tem tudo. A única coisa que me incomoda nesse caso é porque esse é um caso que ele parece um conto, só que traduzido de forma de relato. Por que eu tô falando isso? Porque ele é muito casado, você não tem muitas lacunas pra tentar descobrir algo alienígena aí. Você tem algo que ele é muito floreado na minha concepção, opinião, Andrei, assim, que é muito simples. Falou tão devagar que eu achei que você tava com defeito aí, ó. Não, é o AVC que tá rolando aqui. Não, mas sério, tipo assim, beleza. É legal o negócio das crianças e tal, mas tudo é muito mundano. Tipo, beleza, o cara deu um tiro, aí a criançada levou o integrante que foi ferido pra dentro da nave. Enquanto isso, a nave deu um tiro, o cara morre de câncer. É meio conveniente, vocês não acham isso? Ou só eu que tô viajando aqui? Não, tudo é conveniente nessa vida, né, Andrei? Aí depende do que a gente quer, né? É conveniente, mas o que me causa estranheza é que o que causou a morte dele, que no caso foi leucemia, não é uma doença que você começa a se sentir mal do nada, vai no médico. Sim. E depois o cara fala, você tá com leucemia, você vai falecer daqui a 2 meses. É uma coisa que é um tipo de doença que ela vem devagar e você começa a sentir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que você sente algo que você acha que você vai pro hospital e depois ela vai, se não tiver tratamento, ela só vai piorando ao longo do tempo e demora bastante pra chegar no caso de fatalidade. Não é simplesmente há 2 meses você vai bater as botas. Eu tenho um amigo que ele falava que ele tinha leucemia, só que era uma leucemia que ia e voltava. Só que ele era meio mitomaníaco e eu não sei se acredito muito nele, não. Então, especialistas, por favor, me mandem mensagem se meu amigo tá mentindo ou não. Que ele era o cara que falava, tipo assim, quando ele queria me ignorar durante um tempo, ele sumia, aí voltava uma semana depois, eu falava, porque eu tenho leucemia, e eu fiquei algum tempo no hospital, aí eu falo, nossa, você tá bem? Aí, tipo assim, não, relaxa, tipo, daqui a pouco, daqui a 2 meses, o cara sumia de novo. Não, porque eu não sei, eu não tô também querendo desconfiar do cara, mas o cara era meio... Eu não sei se é uma doença que fica indo e voltando, igual gripe, não. Eu também nunca ouvi falar, né, eu vi, tipo, porra, é uma doença, é um câncer, né, no sangue, que, super sério, a pessoa fica internada, ou cura ou não cura, ponto, né? Sei lá, se volta, deve ser uma coisa muito mais, não é de 2 em 2 meses, né? Tipo gripe, imagina, mas enfim. Deixa eu falar aqui sobre a opinião da Mariane Paiva, que é a nossa ouvinte que tá aqui assistindo a nossa live, tá ouvindo a nossa live. Ela deu a opinião dela, que pra ela tá muito bem fechado, sem lacunas, não tem nada aberto, que pra ela tá um roteiro perfeito de uma história de aparição de UFO. Nossa, eu não sei como que seria um roteiro perfeito de aparição de UFO. Eu não acho que é tão conveniente quanto o Andrei achou. Eu tô questionando bastante desde o início do programa, mas eu não acho que foi tão conveniente. Eu acho que foi, assim, fácil de se confundir. Sim, por exemplo. É porque, tipo assim, a minha questão é que, tipo assim, eu não acho que foi inventado. Minha questão não é essa. Às vezes o relato até aconteceu. Só que, primeiro, a gente tá vendo de um testemunho de 2 pessoas que, bem ou mal, eu não sei o quanto que essas pessoas conseguiam ter referência pra explicar com exatidão o caso, né?
né? Eu não sei o quanto que elas conseguiriam ser fidedignas, até por uma questão de capacidade do que elas, por referência, né? É algo alienígena, você não sabe. E aí, beleza. E aí, esse relato, ele vai passar pro dono da fazenda. O dono da fazenda, provavelmente, ele já conhecia alguma coisa de ufologia, ele já ficou meio de olho. Esse relato foi passado pro médico. E aí, daí, pro ufólogo. E o ufólogo chega ali e contaminou. Porque qual é a questão? É assim, eu não conheço muito o trabalho do senhor que acabou recebendo esse caso. Vou até pegar aqui o nome dele de novo. Felipe Machado. Não, Felipe Machado, mas tem um outro sobrenome. Carrion, né? Eu não conheço muito o trabalho dele, então eu não gostaria de falar isso. Mas, geralmente, o ufólogo, ele dá aquela floreada. Por que eu tô falando isso? É porque você quer tanto que aquilo seja verdade, que você, muitas vezes, considera qualquer tipo de testemunho, sem embasamento, e, muitas vezes, você adiciona. Por exemplo, a gente tirou sarro que outro episódio, a gente citou que, acho que foi no de Mistérios da Rússia, né? Que teria tido um avistamento que um caça abateu, era a Área 51 análogo, que era da Rússia ali. É uma outra Área 51 ali, que era outro nome. E aí que lá teria acontecido algo parecido também, análogo a Roswell, que um caça teria abatido um disco voador. Só que o que acontece? O cara descreveu de tal forma que ele falou, não, porque depois de atingido a nave alienígena, então ele não é nem a disco voador, não é nem uma UFO, né? Tipo, a nave alienígena perde seu motor de gravitação e aí vira de tal forma e falou, filho da puta, tu conhece a tecnologia alienígena, caralho? Tá muito floreado, tipo, essa é a questão, sabe? Tipo assim, então às vezes... Mas aí que tá, porque, por exemplo, vamos colocar as pessoas que são as testemunhas desse caso, vamos levar em consideração quem são as pessoas. Era o caseiro da fazenda, uma pessoa simples, a esposa também era uma pessoa simples, eles não tinham muita educação. O fazendeiro, no caso, que foi a terceira pessoa que levou esse relato adiante, pelo que a gente leu e pesquisou, era um cara importante, tanto que existe até, talvez o cara tenha sido um ex-presidente do Banco do Brasil. Ele, de certa forma, por ser uma pessoa importante e etc. O cara fazendeiro tinha uma pista de pouso na fazenda do cara, porra. Ele tinha dinheiro, ele provavelmente tinha contatos, etc. Ele tinha uma reputação a zelar também. Então, eu não acho que seja que eles inventaram isso, porque o cara mais simples, provavelmente, tipo, mora numa cidadezinha, numa fazenda perto de uma cidadezinha. Ele não devia estar querendo atenção. Sim, até porque com esse tipo de coisa, que nessa época existia um puta preconceito com todo mundo achava que você era meio maluco ou lunático por falar desse tipo de coisa. Ninguém levava isso muito a sério. E a situação manicomial do Brasil sempre foi muito grave, né? Pois é. As pessoas iam lá pra morrer e pra ficar encarcerada pra sempre, né? Pois é. Todo mundo devia morrer de medo. Eu vou falar isso aqui, eles vão achar que eu sou maluco, vão me mandar pro manicômio, pronto, acabou, fudeu. Vão me encher o cu de remédio e eu vou morrer. Enfim, o fazendeiro, que seria o cara com mais educação do que o caseiro, o capataz, eu não curto muito chamar a pessoa de capataz, eu acho que é meio estranho, eu prefiro palavra caseiro, enfim. Uma pessoa simples provavelmente não devia estar atrás de atenção. O fazendeiro tinha uma reputação a zelar. Ele provavelmente, se ele soltasse isso, falasse isso com muita gente, eles iam falar, você tá maluco, cara, você tá doido e etc. Sim. E como a ouvinte, a Mariane, falou que o caso parece muito fechadinho, é porque o caso tem início, meio e fim. Início, ele encontrou as criaturas, atirou, eles atiraram de volta, o meio da história é ele, a saúde dele deteriorando, ele começando a passar mal e nisso fazem os exames básicos. Quando o fazendeiro, o Ibiraci, comenta com o médico o que aconteceu, o médico resolve fazer um pouco mais de exame para talvez aprofundar um pouco mais, para tentar descobrir o que é um motivo mais próximo do porquê ele estava sentindo mal. Descobriu que ele estava com leucemia, tinha 2 meses de vida e o fim é o cara falecendo. E depois disso o Ibiraci simplesmente não toca mais no assunto. Beleza, mas aí eu já vou levantar um ponto então, que é sobre o finalzinho desse caso. O cara sofreu por 3 dias em casa, foi levado pro hospital, ficou talvez um pouco mais de 4 dias internado em algum hospital de Goiás, né? Ele foi levado da fazenda até a cidade, vamos colocar assim. Saiu da fazenda e foi pra cidade, pra fazer mais testes. Eu acho muito pouco provável, e aí, por favor, ouvintes médicos, me ajudem. Eu acho muito pouco provável ter sido feito um exame pra descobrir se foi leucemia. Eu acho que talvez o médico, ele inicialmente, sem estar sabendo da história, o que ele falou? Ele deu o que era sintoma de como se ele tivesse comido, né, ou ingerido de alguma maneira alguma vegetação venenosa, né, alguma erva daninha, coisa desse sentido. Ou entrado em contato com a pele e ele ficou meio que envenenado ali. Ah, não. O cara deu virose e mandou ele pra casa com paracetamol. Não, justamente o contrário que eu quero falar. Tipo assim, provavelmente o médico, pelo jeito que tá colocado o relato, parece que o médico ele já tinha contato também com coisa de ufologia, que ele gostava. Então ele falou, porra, eu acho que essa porra não é... Segundo o relato que esse tal de Ibiraci
Jesse, que é o fazendeirão, tá contando, essa porra aí é radiação. Essa porra não é envenenamento de alguma vegetação silvestre da região, né? E aí, por ser radiação, talvez ele tenha sugerido que fosse leucemia. Mas a gente não sabe se isso é leucemia também. Ele pode até ter morrido de outra parada, mas morreu. Não, ele mandou internar. O médico pediu a internação dele e fez uma outra bateria de exames. 4 dias depois que ele foi liberado, justamente porque provavelmente os exames devem ter identificado a leucemia e não tinha mais nada que ele podia fazer. Tá bom, acredito. É um caso, tipo, curto e grosso, mas sim. Sinceramente, eu acho que talvez possa ter acontecido de verdade. Porque, tipo, eu não sei, tem alguma coisa que não são esses casos cheios de firula, sabe? Que o cara tem descrições hiper detalhadas das coisas. Tipo assim, aconteceu, o cara tomou um laser no ombro e morreu. Vamos para a parte final, então. Eu quero que vocês falem o que vocês acham que aconteceu. Rafael Jacaona. Olha, eu acho que é isso. É isso aí que o caso é um caso simples, porque é um caso direto. Não tem muita embromação. O cara teve um avistamento, teve um contato ali de primeiro grau. Aliás, primeiro grau não, porque ele interagiu, né? Ele interagiu da pior forma possível, disparando no inimigo, que ele colocou que era inimigo, e foi punido com isso. No primeiro caso, os aliens provavelmente tentaram atordoar ele, e em consequência desse atordoamento, ele vai morrer de uma doença radioativa, né, proveniente de radiação, e fim. É um caso que tem 2 testemunhas, o próprio sofrido e sua esposa, e eu só acho esquisito a ausência de outros relatos de avistamento de nave pela região, tal. Isso iria aumentar um pouco essa base da ideia, mas eu acho um caso muito bom, um caso verídico. Nada igual ao caso Varginha, não, que é aquele caso falso danado lá, mas esse é um caso de verdade. Vamos com calma. Vamos lá, Ira Croft, o que você acha desse caso? Bem, eu acredito que tenha acontecido um evento, acredito boa parte do relato dele, a estrutura dele com a mulher, da situação dele atirado, mato, todas essas coisas. Eu acho que ainda ficou muito vago e ficou muito confuso com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem de referência aqui na Terra. Então pode ter acontecido o evento, mas esse relato tá muito power nessa descrição aí. Fora que passou por diversas pessoas. Não duvidando dessas pessoas, mas a gente acaba misturando com aquilo que a gente tá acostumado numa referência cinematográfica, literatura e tal. Então isso me deixa um pouco na dúvida. O tema de UFO eu curto bastante, eu gosto de ler, gosto de estudar, mas é algo que eu não tenho opinião formada. Em nenhum caso até hoje do que eu curti, do que eu conheço, eu consigo dizer se eu acho que é verdade ou não, e este caso é a mesma coisa. Perfeito. O que você acha, Muca? Bom, eu vou ao contrário da Ira. Eu acho que, como esse caso é bem... com muito pouco floreio, sem aqueles detalhes exagerados demais, sabe? Eu acho que realmente aconteceu. E o fato de não ter muito relato, muita informação sobre o caso é porque o Ibiraci justamente resolveu não levar o caso mais adiante. E como quem sofreu, quem é a principal pessoa do caso acabou falecendo, provavelmente a esposa dele não ia querer falar, ou porque depois que ela ter corrido ela não viu muita coisa, enfim, e o próprio Ibiraci não quis levar isso adiante. Sinceramente, pra mim aconteceu, porque nenhuma pessoa simplesmente morre de leucemia 2 meses depois, assim, você tá com leucemia de um dia pro outro, 2 meses depois você morre. Não é bem assim. Então, eu acho que ele não tem muita informação também, porque é o início, meio e fim bem fechadinho. Aconteceu rápido e ele viu, ele atirou, ele tomou um tiro de volta, passou mal, fez alguns exames, descobriram que ele tava com leucemia, faleceu, e as outras pessoas que fizeram parte do caso não quiseram levar adiante. Às vezes é por isso que não tem mais informação. Mas pra mim, provavelmente, eu diria que as chances de ter acontecido são grandes. Perfeito. Vou levantar a parada aqui. Final de episódio, pra gente entrar na loucura. Manda bala. E se o que aconteceu foi uma experiência religiosa?
Acho pouco provável. Uma experiência religiosa assim com... Tô tentando. Vai, continua. Com um final tão... que leva à morte? Não sei. É Velho Testamento, filho. O que, se fosse pra dar uma pirada assim, pensa só. A pista de pouso era usada pelas Forças Armadas do Brasil, pelo Exército. E se fosse algum teste secreto do Exército Brasileiro? Olha. Aí a gente tá no caso Varginha. Não. Vamos com calma. Gostei dessa teoria. Agora, como assim experiência religiosa? O que? Era um anjo, ele deu um tiro no anjo, aí Deus puniu ele? Eu não entendi. Ah, cara, eu acho que se fosse pra eu não sei, eu não conhecia, né, o dito cujo que levou o raio laser na fuça, mas eu não posso afirmar com toda certeza. Mas é certo que, por exemplo, na Idade Média, muitos relatos relacionados às fadas, as crianças de fada, avistamentos de fadas na floresta, se a gente for fazer uma comparação até meio abrupta e rasa, são muito parecidos com casos ufológicos de hoje, né? Só que na época era atribuído ao que se acreditava na época, né? Ao pensamento, né? Que rolava lá. E se fosse algo nesse sentido por aqui? Aqui a gente tem uma imagem de algo que ele não consegue conceber desse objeto, e você tem essas crianças, né? Que não são bem crianças, mas podem ser, sei lá, algum ser espiritual, algum espírito de outro planeta. Não sei, gente. Não sei, me ajuda aí. Pode ser. Bem, eu não tô conseguindo ir muito além igual vocês foram. Nem a sua sugestão, Andrei, dessa experiência religiosa, e nem o que o Samuel falou. Eu até tava ouvindo vocês, eu pensei, nossa, eu nem cheguei a viajar tanto assim. Eu acho que, assim como o Samuca falou, sobre uma experiência religiosa, geralmente uma religião, a gente trata-se muito de utopia, de esperança, e eu acho que essa situação, ela tá muito mais bad, porque, né, o cara ficou doente e morreu, do que ser uma coisa legal de religião, que você acredita, nossa, vai ter uma mudança. Isso é pesado, esquisito. Pois é, porque quando falar uma experiência religiosa, eu imagino uma pessoa que passou por uma experiência religiosa que ela vai voltar com... Primeiro, o cara nem voltou, ele morreu, né? E essa pessoa vai sair dessa experiência religiosa com, sei lá, alguma revelação, alguma epifania que seja, alguma mensagem pro resto das pessoas que não passaram pela mesma experiência que ele passou, e não tomar um raio laser no corpo e morrer. Agora, olha só. E se é o demônio? Você pode ver por esse fato também. Se é experiência religiosa, você pode ver que pode ser o demônio. Como, por exemplo, aquele caso Varginha lá, os ETs não tinham chifre. Podiam ser demônios também. Criaturas do plano inferior. E o demônio chegou numa bacia. É isso, Rafa. Bacia de vó. O demônio tava lavando roupa, assustou. Eu gostei dessa ideia da teoria religiosa, pelo fato de poder ser uma criatura sobrenatural, demoníaca. Afinal, deu um tiro no cara só porque ele deu um tiro na cabecinha. Pô, tem que entender. Entendeu? O cara tava assustado. Não só um ser humano. Era um macaco inferior. Queria que ele se comportasse como? Com violência, como nós seres humanos somos acostumados desde criança. É tipo o filme do Predador, né? Exato. Não sei por que é mais exato. Vamos encerrar esse episódio, pelo amor de Deus. Pera, deixa eu só fazer um comentário. Como você falou de ser uma experiência religiosa, eu sei que tem algumas vertentes dentro do espiritismo, principalmente dentro do kardecismo, que tem uma ligação com isso. Uma ligação de, assim, uma evolução espiritual até serem seres de outros lugares. Mas eu não falo com tanta propriedade sobre isso, porque durante muitos anos da minha vida em que eu vivi, que eu estudei no kardecismo, a única coisa que eu sempre fui muito indiferente era sobre isso. Eu achava too much, sacou? Acho que eu já até falei em outro Mundo Freak aqui que eu lia muito conteúdo espírita, e aí eu parei quando eu li um livro sobre ETs e os ETs tinham formatos de rabanetes, e isso pra mim foi tão too much que eu, cara, não vou mais que isso. Tem formato de rabanete, muito bom. Sério, eu jamais esqueci esse livro. Então, alienígena. Isso prova tudo. Caraca, eu não sei nem o que é um rabanete, cara. Pô, vou ter que procurar aqui no Google. Mas eu sei que tem pessoas que têm mais conhecimento, tem um outro pensamento que poderia falar melhor. Então, o ouvinte que tiver esse conhecimento, quiser deixar seu comentário. E eu não falo com desrespeito, porque eu vivi muito no espiritismo, eu cresci muito lá. Porém, isso pra mim era too much. Não, mas a teoria do demônio é melhor até agora. Porque demônio, né? Como espírita,
Quando a pessoa chega no Sheiliane... Ó, Andrei, cuidado com quem tu come. Cuidado como tu fala as coisas. Mas tá cheirando. Quando, vou trocar então, quando o espírita chega na Sheiliane, aí a pessoa precisa tomar uma decisão na vida. E aí ela tem que tomar uma decisão. Ou continua, ou dá uma freada, ou não continua, né? Mas enfim, não, realmente, o que ela falou tem razão, realmente, sei lá, ETs da capela. É que o problema é que, assim, foi alvejado a tiro, então é físico, né? Se caiu, é porque a bala parou, né? Em algum momento, né? Mas enfim, gente, vamos encerrar mais um caso aí pra nossa conta. Caso Crixás. Em breve vamos retornar com outros casos, inclusive casos brasileiros, que tem bastante coisa pra gente comentar aí. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de você que está escutando pela nossa live, pra você que está escutando no podcast e pra todo mundo que tá aqui com a gente. E gostaria de lembrar a todos que não olhe para trás, porque o rabanete vai te pegar. Atenção, atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak 135. Chegamos aqui agora na área de comentários do Mundo Freak Confidencial, o momento do feedback, o momento de contatos imediatos, do qual o disco voador desce aqui na plantação e dá um oi pra gente. Vocês sabem que esse momento aqui também é lar da gente chamar um ouvinte apoiador para nos ajudar aqui com o podcast, com a leitura. E dessa vez teremos uma participação especial. Por quê, gente? É muito simples. Na época da campanha do Catarse, eu conversei com alguns artistas que escutam a gente e eles toparam me ajudar com algumas imagens de divulgação e tal. E agora, para retribuir esse imenso favor que eles me fizeram, eu vou dar aqui um espacinho para eles não apenas falarem um pouquinho comigo, como também falar do trabalho deles. Então bora lá. Esse aqui é o Jorge, ele tem um trabalho fantástico. Atualmente trabalho com coisas esquisitas. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no seu portfólio, Jorge, é que você tem um estilo muito seu, né? E além disso, obviamente, tem uma predileção por temas bizarros, né? Sim, eu nunca gostei de coisas bonitinhas, nem... Não dá pra desenhar Hello Kitty? Não. Tem que ser com a barriga aberta, sendo os tentáculos louco, né? Exatamente. Quanto mais bizarro, melhor. A gente vai deixar aí no link do post o portfólio do Jorge pra você, super recomendo. O Jorge, excelente profissional e que manda muito, né? Não só no 2D como no 3D. E, cara, por que você gosta tanto dessas paradas? Porque, pra você que não tá vendo aí, porque afinal de contas a gente tá num podcast, Jorge, você tem umas ilustrações que, assim, é tudo muito monstruoso, é tudo muito... Você gosta de brincar um pouco com a deturpação do normal, né? Então, geralmente são umas coisas meio distorcidas, contorcidas, né? É bem aquela coisa, me lembra muito... o filme, não é o Enigma do Outro Mundo, Enigma do Horizonte. Não, é Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo mesmo. Enigma do Outro Mundo. Sim, que é meio que uma deturpação do real, né? Por que você gosta dessa parada, assim? Qual é a tua inspiração? Então, pra mim, que eu falo que é bizarro, mas pra mim é normal, tá ligado? Porque eu cresci vendo essas coisas, então é o que eu gosto, sabe? Eu nunca gostei muito de Star Wars, Senhor dos Anéis, essas coisas que a galera gosta. Essas coisas de gente fofinha, né? Quando eu era criança, eu gostava bastante do Robocop, de bastante filme de terror, essas coisas assim, sabe? Isso explica muita coisa, hein? Sim. Excelente, Jorge. A gente vai ler aqui os comentários do nosso último episódio, que foi o 241, que foi sobre o Rasputão. Você chegou a escutar esse episódio? Escutei, legal, bem legal. Mas eu não conhecia muito dele. O episódio foi legal porque eu acabei conhecendo... Eu sempre ouvi falar, né, mas não sabia, nunca fui a fundo. E o que eu tinha na cabeça era o do Hellboy, né? Não sei se você chegou a ler. Sim. Sim, adoro Hellboy, é muito bom. E assim, não tem nada a ver com Rasputin então, histórico, eu fiquei decepcionado, porque eu pensei que ia ter mais magia negra, umas paradas loucas, demônio. Mas não, ele é mais contido na vida real. Quando a gente estuda sobre as coisas, a gente percebe que o mundo é muito mais sem graça do que a gente gostaria, né? Sim, infelizmente. Não tem os tentáculos saindo da pessoa, né? Não tem um negócio louco desse. Bem, vamos ler aqui o comentário do primeiro ouvinte que comentou lá na região. E lembrando a todos, tá, gente? Não mandem e-mails. Às vezes eu vejo ouvintes novos indo e, poxa, Andrei, adorei o podcast e tal, o teu episódio, vou mandar um e-mail. A gente gosta muito de receber, mas a gente gosta mais ainda de complementar o episódio. Então coloca lá nos comentários que aquele e-mail, aquele texto,
vai estar aberto para todo mundo. Isso fica bem mais legal. E aí, por isso, para incentivar essa coisa do episódio ser eterno, né, ser imortal, o episódio nunca acaba, a gente tem esse momento em que a gente tem a leitura dos comentários. E a gente tem aqui o comentário do Rodolfo Souza. Ele fala o seguinte: excelente, mas permita-me fazer uma observação, caro Andrei. O que o Keller disse sobre o Putin não está correto. Ele não tem nenhum tipo de liderança sobre a Igreja Ortodoxa. Na época do cisma entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente, o Patriarcado de Moscou nem existia ainda. O título de Papa entre os ortodoxos pertence ao Patriarca de Constantinopla, mas, diferente do que ocorre na Igreja Católica, o Papa Ortodoxo não é direito, mas de honra. Logo, o Patriarca de Constantinopla não tem primazia sobre os outros patriarcas. A pentarquia dos patriarcados era formada pelos patriarcados de Roma, Alexandria, Constantinopla, Antioquia e Jerusalém. Eram os formar o Capitão Planeta da Igreja Ortodoxa. Com o cisma, os ortodoxos passaram o título de primeiro em... Também. Os ortodoxos passam o título de primeiro entre os iguais para o Patriarca de Constantinopla. Atualmente, os patriarcados da Igreja Ortodoxa são Constantinopla, o Bartolomeu, a Alexandria, que é o Teodoro II, Antíoquia, que é o João X, o Jerusalém, que é o Teófilo III, e Moscou, que é Kirill, Geórgia, que é Lia III, Sérvia, Irinei, Romênia, Daniel e Bulgária, que tem o Neofítica. É só nome de RPG louco aqui, né? Pelo que parece, o Patriarcado de Moscou rompeu relações ano passado com o Patriarcado de Constantinopla. Eita! Por causa de questões da igreja ucraniana. Mas eu não cheguei a ler muito sobre o ocorrido. Será que tem alguma coisa a ver com a invasão da Crimeia? Não sei, talvez. E continuando aqui. Não é minha religião, mas atualmente eu sigo o hinduísmo, o shaktismo, para ser específico, mas eu era ortodoxo até poucos anos, frequentava a paróquia de Santa Zenaide, ligada ao Patriarcado de Moscou, Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. A paróquia é frequentada pela comunidade russa aqui no RJ. Cara, que impressionante, eu não sabia que existia igreja ortodoxa em todo tipo de lugar, cara. É bom saber, cara. E assim, é muito misterioso pra mim, eu não entendo nada, mas obrigado aí por abrir um pouco meus olhos, Rodolfo. Eu também não manjo nada disso aí. Se ele disse, então deve ser. Não, o cara pode ter mentido e inventado uma groselhada aqui, a gente vai estar acreditando, né? Não, mas brincadeira, Rodolfo, a gente acredita em você e tal. O que me deixa correto na minha questão, que o cara erroneamente me corrigiu, teria me corrigido, que é sobre... Tem mais de um papa, aspas, que não é, pelo visto, não é chamado de papa, mas patriarca, na igreja, né? Apesar de eles responderem ao de Constantinopla. Ok, dá pra... É um erro passável, né? Eu provavelmente escutei falar e reproduzi uma meia-verdade, né? Mas muito obrigado aí, Rodolfo. Muito obrigado mesmo. O próximo comentário aqui é do Daniel Gervilla, ou Gervilha. Bem, abração aí que tem esse sobrenome maneiro. Sobre como Rasputin é representado pela cultura pop, lembrei que ele já apareceu nas histórias dos X-Men. Ele era um mutante, explicando como ele curava as pessoas e trabalhou com Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Na história, ele era meio que um vilão. Tinha várias amantes e vários filhos dessas relações, e quando morreu, dividiu sua alma entre seus descendentes, e quando sobrasse somente um, ele voltaria à vida no corpo desse, Jesus Cristo. O Colossus é um dos descendentes dele, junto com seus irmãos, a Magia e o Mikhail, mas era meio maluco. Era assim por causa da influência da alma de Rasputin nele, segundo essa história. O Colossus chega a enlouquecer um pouco também. O nome do Colossus é Piotr Rasputin. Cara, mas que salada mista. Quadrinhos tão louco, cara. Eu não sabia que o Colosso era descendente do Rasputin. Isso é canon? Nossa. Assim, eu vou acreditar muito no Daniel. Aqui nos ouvintes, a gente tá aqui no ponto de acreditar nessa galera aí. Mas acreditando aqui, é louco isso, porque, tipo assim, os X-Men tem dessa parada, né? Tipo, o mutante é a explicação pra tudo. Então quer dizer que ele era mutante de cura. Só que ao mesmo tempo ele tinha a capacidade de dividir a alma dele nos seus descendentes e voltar depois. Quer dizer, ok, né? É um poder mutante muito específico, né? Ele tem várias coisas, né? Mas é interessante. Não, mas o Rasputin mesmo, ele é uma figura bem... Se você for ver as lendas, né? O que a galera fala dele, ele é quase cartunesco, né? De tão absurdo que é muito fácil você extrapolar e fazer um mutante ou aquelas coisas que eles fazem no Hellboy com ele. Ele é um ótimo personagem pra se inspirar. Sim. É porque ele tem essa pegada de mistério, essa coisa meio controversa. Né, tem muitas lacunas na história dele. É uma história meio incrível, né? Se você for parar pra pensar, né? Um cara que saiu do nada como xamã e passa
a influenciar a política russa, né? É meio interessante essa história. Sim, bem interessante. Só deixar claro que eu acho maneiro essas coisas, mas eu sou bem cético, viu? Ah! Inclusive, eu sinto falta da galerinha mais cética lá nos últimos episódios, mas beleza. Olha aí, ó. Eu acho que nesse episódio aí que vai sair esse feedback, acho que você vai ficar muito orgulhoso de mim. Porque eu fui muito chato. Eu admito que foi chato. A ufologia pra mim é um tópico sensível. Clarice Machado Aguiar. Boa noite, Andrei. Achei esse episódio muito legal. É super pesquisado na parte que pretende contar. Só tem uma pequena observação como medievalista chata. Olha, uma medievalista. Quando falam sobre Idade Média, é bom ter um pouco de cuidado. Resumindo muito, é como classificar o modelo feudal apenas como um sistema de opressão, com o servo sendo explorado por seu senhor. Os servos pagam vários impostos, sim, o que pode ser injusto para os nossos olhos contemporâneos. Mas a relação é muito complexa e existe uma noção de dependência e obrigações. É obrigação do senhor fazer justiça e proteger em épocas de guerra e de peste. Também é sua obrigação dosar a mão e não explorar. Um servo não é um escravo. Ele não é propriedade do seu senhor. Não pode ser vendido, trocado e tem direito de utilizar aquela terra e usufruir dela. Ou seja, não pode ser expulso. É claro que eu não posso falar por todos os feudos e por todas as religiões que existiam, mas na época havia uma grande preocupação com justiça, já que o poder de legislar era intrínseco ao poder político. Cara, Clarice, acho que é muito bom esse comentário, principalmente porque, enfim, eu não sou historiador, mas eu assumo completamente esses equívocos. Porque é o seguinte, né? Existe toda essa construção narrativa voltada para o período medieval que é completamente rasa e passa por diversos problemas através da história. Eu já ouvi falar uma certa vez de que tudo que a gente acha da Idade Média, essa coisa de Idade das Trevas e tal, isso era uma propaganda iluminista, que a galera fala, antigamente era muito ruim. É basicamente o que a gente faz hoje em dia, né? A gente gosta muito de fazer isso, de olhar para trás e falar, isso aqui não foi muito legal. E aí alguém cria uma propaganda em cima e todo mundo compra a propaganda. Então é mais do que natural. Eu também escutei falar, certa vez, que a gente tem uma saudade do Império, né? Porque a gente lembra do Dom Pedro II e tal. Porque na época, quando instaurou-se a República, houve diversas crises, principalmente crises econômicas. Então teve que montar aí, rolou uma questão aí de nostalgia voltado para aquela época que a gente comprou e compra até hoje, né? Essa coisa meio Princesa Isabel libertando os escravos e tal. Que assim, quem estuda história sabe que é meio groselha toda essa Coca-Cola aí toda, mas que pode fazer um pouco de sentido. E também a gente tem que lembrar que a Idade Média, a gente tá falando de um período aí de 1000 anos, né, galera? Que eu não vou saber exatamente quando começa, né? Quando virou o ano, a galera estourou champanhe e falou, estamos na Idade Média. Não foi exatamente desse jeito. Mas nesse período aí de 1000 anos, entre mais ou menos 500 a 1500, eu acho que eu não tô falando nenhuma besteira, é mais ou menos isso, né? Por favor, medievalista Clarice, me corrija se eu estiver errado. É um período muito grande, né, cara? 1000 anos. Quer dizer, 1000 anos, né? Às vezes você vai caindo em alguns lugares que vão te explicando certa coisa, tipo, sei lá, às vezes o pessoal fala de full plate, por exemplo, vai brincar aí de RPG e tal. Aí tá aí na cabeça Idade Média. Mas aí vem um historiador e fala, Andrei, não teve full plate na Idade Média, isso foram períodos séculos depois, só que fica tudo romantizado ali no meio, fica tudo essa mistura, essa salada toda. E o que eu acho interessante além disso, a gente tá falando de diversas regiões, né? Cada região com o seu monarca, com a sua cultura, né? Com a sua forma de enxergar o mundo, etc. Eu concordo muito com você, Clarice. Mas talvez eu vá estranhar um pouco sobre essa questão de, obviamente, eu não acho que o servo é um escravo. Ele, por exemplo, eu imagino que se ele quiser, por exemplo, ir embora, ele vai, né? Só que essa relação aí de direitos adquiridos, eu não sei não, hein? Porque, assim, mesmo pós Idade Média, já era meio complexo, né? A gente teve que brigar por tantos direitos e tal, e eu não sei, eu acho que é tudo complexo, mas mais do que isso, eu queria muito gravar um episódio, chamar aí uns especialistas e gravar sobre Idade Média. Mas, obviamente, como é que é o Mundo Freak, gravar sobre superstições da Idade Média, coisas nesse sentido. Eu acho que daria um super episódiozão. Então, muito obrigado aí pra você, Clarice. Beijos aí no popô. Então, Jorge, a gente chega aqui no final do episódio. A gente tem esse momento de perguntinha da semana. Você tem alguma selecionada pra gente? Então, eu tinha pensado, mas eu não formulei direito. Vamos ver se você entende. Assim, você já trabalhou com podcast mesmo, né? Eu lembro que você tinha um podcast antigamente, que era tipo uma historiazinha que vocês iam lançando de episódio em episódio.
Talvez você esteja falando do Sombrageando a Luz que a gente lançava aqui. E o pessoal tá pedindo bastante pra eu reupar os episódios. Gente, eu tava reescutando assim, e ele tá um pouco abaixo da qualidade que a gente planeja trabalhar. Então não sei se eu vou reupar não, mas eu acho que eu vou só pela questão histórica da coisa, acho que eu vou. Mas tá dando uma vergonhinha aqui que eu tô escutando. Enfim, eu lembro desses episódios, eu achava um conteúdo bem legal e é bem difícil de ver esse tipo de coisa no Brasil. Mas enfim, além de podcast e áudio, vocês têm vontade de fazer alguma coisa? Se tem, vocês podem falar? É fora do áudio? Isso, fora do áudio, seja em vídeo ou sei lá, não sei. Então, eu tenho bastante. O meu problema é que YouTube, por exemplo, citar YouTube que talvez seja o mais próximo pós-podcast, porque é algo que é relativamente mais fácil de se trabalhar depois de só com áudio, né? É um pulo que é mais lógico do que, sei lá, passar por um filme. Sim, né? Sim. Mas pra mim é muito complexo, porque o vídeo não é minha parada, porque o áudio é tão confortável, eu fico me vendo no vídeo, eu fico me odiando, odiando tudo que tá fazendo e acabo jogando fora. Mas a gente tem ideias de trabalhar com audiovisual sim, Jorge. E mais do que isso, quadrinhos a gente chegou a trabalhar já teve uns ouvintes que a gente já brincou assim de fazer collab e tal. A gente pensa em voltar com isso e tal, e talvez, não posso confirmar, nem te confirmar, vai ter coisa de audiovisual saindo aí. Não posso falar sobre isso. Eu lembro que nos últimos episódios do ano passado, vocês estavam falando. Você tinha falado, né, que esse ano ia ter umas paradas novas. Eu tô esperando pra ver o que vai ter. É porque eu sou muito sarpado, sabe, Sr. Jorge? Porque, tipo assim, eu fico querendo dar spoiler, só que eu não posso dar spoiler. Aí eu fico torturando vocês e falando coisas sem sentidos e desconexas. Jorge, mas é o seguinte, vou deixar pra você agora os finais. Você tem um minutinho só pra falar com o nosso ouvinte, pra mandar uma mensagem, o que você quiser. O áudio agora é seu, o podcast é seu. Se quiser fazer um jabá do seu trabalho, por favor, o momento é esse. Bom, primeiramente eu agradecer o Andrei aqui, né? Foi bem legal fazer as artes lá pra campanha e tipo, mano, vão lá no Apoia-se e dão dinheiro pra esses caras. Porque eu sei como que não é fácil, né, ganhar dinheiro na internet. Sim. Ainda bem que vocês têm uma fanbase bem grande e isso facilita bastante, mas enfim. O que eu posso falar do meu trabalho é que tipo assim, ele é bem de nicho. Mas assim, se você curte coisas bizarras, se você gosta de coisas esquisitas, é só você procurar Odd Jorge no Google, que você vai ter o Facebook, vai ter o Instagram, eu acho que tem Twitter, não lembro direito. Tem também o DeviantArt, ArtStation, essas coisas assim. Você vai me achar em bastante lugar. Olha aí. Pode deixar que eu vou deixar aí o link do portfólio seu, Jorge. E super recomendo, hein? Quem gosta do Mundo Freak tem tudo a ver a arte do Jorge aí com vocês. Sim, vão lá. Vocês são doentes também, vocês vão gostar. Vocês vão adorar seus dementes, né? Não, mas sinceramente, cara, a arte do Jorge é sensacional e sério. E poucos artistas trabalham com esse estilo. Eu vou ser bem sincero assim e tal. Tanto que de todos os desenhos, assim, as suas ilustrações pro projeto lá do Cal são artes únicas, então, bem bacana. Isso é uma coisa bizarra do meu trabalho, que aqui no Brasil a maior parte do meu público é lá de fora. Acho que aqui no Brasil ainda não tem muita... Não sei se é muito divulgado. Terror é uma coisa mais de nicho, né? Sempre vai ser, eu acho. Não, e eu imagino também, né, que às vezes o cara que é ilustrador, ele vai ser contratado pra série de TV, pra maquiagem, pra filme, né? Aqui realmente tem pouco explorado isso, né? Realmente, concordo com você, Jorge, é bem raro esse tipo de tema. Sim, mas é isso aí mesmo. Valeu aí pela oportunidade de falar do meu Não, eu que agradeço, Jorge. Vou me despedir de você. Muito obrigado e não olhem para trás. Fala aí, gente, tudo bem? Vamos ter mais um episódio ufologia. Cara, tem um cara num ouvinte que toda vez que a gente lança um episódio, o cara... Tem algum tempo que a gente não posta um de ufologia, né? Toda vez que eu posto episódio que não é de ufologia, o cara twitta assim: quando é que vem o próximo de ufologia? E todo episódio essa porra. Tipo, mas não é ufologia. O Hendrick falou que é sim. E o Daniel falando no podcast mais inoxidável. Este elogio eu nunca ouvi a primeira vez. Valeu. Digo o quê? Não, Obrigada. O quê? Tem que te mostrar o vídeo disso, então. É do... Caramba, como é que chama? Inoxidável.
É um cara que manda tipo um recado pra uma rádio. Ai, meu Deus, calma, deixa eu achar. Agora eu já tô bolado, calma aí. Pronto, achei aqui os esquemas, Andrei. Wilson, é sobre orixás, né? Sim, você tá certinho. É isso aí mesmo. É o rei do elogio. O rei do elogio. Acho que eu já vi esse vídeo, cara. É muito louco. Calma aí, aqui, ó. Quem fala muito inoxidável também é o Faustão, pô. Inoxidável? Você tá louco, cara. Sim. Quando a pessoa é muito idosa, o artista, ele falou inoxidável fulano de tal, é inoxidável fulano de tal. Quer dizer que não envelhece, não enferruja. Entendi, então. Fica aí a referência. Ah, e aí, bastante gente hoje, gente. Vamos acompanhar a casa de ufologia? Eu vejo Faustão às vezes e não tenho orgulho disso, não. Ah, cara, vídeo cacetadas é sempre bom, né, cara? Só que agora tem internet. mundofreak.com.br